Olá, boa noite, graça e paz, amém? Mais uma semana, vencemos mais uma semana com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro, Curitiba, Paraná. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Na descrição desse vídeo tem lá o Rota Membresia. Você que não está frequentando nenhuma igreja, não é membro de nenhuma igreja, venha ser igreja com a gente, venha ser família com a gente. Clique aí que você vai ser direcionado para o site da igreja e você vai estar participando e sendo cuidado pela gente. E vamos estar lançando nessa noite, vamos estar iniciando agora uma nova série, formando uma geração de valentes. Essa série não é só para a tua família, mas é para a tua família também, é para todas aquelas pessoas que você ama. Então, dá um like nessa mensagem, é importante você dar um like, porque o YouTube entende que isso foi importante, ele vai lançando na sua plataforma. Divulgue isso nas tuas mídias sociais, nas tuas redes sociais, mande para as pessoas. Quando nós falamos de valente, nós não estamos falando daquela pessoa, o valentão, que quer bater em todo mundo. Nós estamos falando de um valente, aquele que se põe de joelho. Nós estamos falando daquele que é o valente no mundo espiritual. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança que entra na brecha em favor dos outros, que se coloca diante de Deus em favor de alguém, em favor da sua família, em favor do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Nós estamos falando de levantar uma geração, formar uma geração de valentes. Eu quero orar com você. Feche teus olhos aí rapidamente, vamos orar para a gente ir para a palavra do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós pudemos nos achegar até o Senhor novamente. E o desejo do nosso coração é cultuar o Senhor, é adorar o Senhor. Então venha nos forjar, venha formar, ó Pai, nas nossas vidas, que sejamos formados agora pelo Senhor, que sejamos homens e mulheres valentes, guerreiros do Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres, ó Deus, que estejam de joelhos na presença do Senhor, que busquem realmente colocar a sua vida no altar do Senhor, que sejamos homens e mulheres fortalecidos na mão forte do Senhor e no braço forte do Senhor, para vencermos, ó Pai, para lutarmos e vencermos as nossas batalhas espirituais, emocionais e físicas. Nós nos colocamos diante do Senhor, abençoa cada vida que está nos assistindo nessa noite, em cada casa onde essa mensagem está chegando, que a bênção do Senhor sopre agora, que o fôlego do Senhor sopre agora, que a esperança do Senhor encha esses corações nessa noite, Pai. E que tenhamos um mover sobrenatural da parte do Senhor, começando aqui neste lugar de adoração e se estendendo em cada casa, em cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Agora você pode se assentar aí no teu sofá e vamos realmente para a palavra do Senhor, aquilo que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Então abra o teu coração, não ofereça resistência à presença do Senhor e realmente medite naquilo que Deus vai falar no teu coração. O tema da nossa palavra nessa noite é transformando homens em valentes. Pastor, mas dá para transformar? Dá para transformar. Todo mundo nasce valente? Não, nem todo mundo nasce valente, a gente não nasce valente, a gente precisa ser desenvolvido. A gente como ser humano, nós somos desenvolvidos, então a igreja e a nossa família, elas nos ajudam a nos desenvolver, a escola que nós frequentamos nos ajuda a nos desenvolver como ser humano e como pessoa. E a palavra do Senhor, 2 Samuel 23:8, diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. 2 Samuel 23:8. Por que eu comecei por esse texto? Eu quero começar pelo fim, primeiramente por esse texto que fala, são estes os nomes dos valentes de Davi. Quem eram esses valentes? Quem são esses valentes? Da onde eles vieram? Por que eles se tornaram valentes? Eles sempre foram valentes? São perguntas que me veio no meu coração e eu quero tentar trabalhar um pouco e meditar e conversar com você sobre essas perguntas e tentar responder algumas delas. Homem poderoso, valente é um homem poderoso, ser forte, prevalecer sobre, sobrepor. Então o valente é alguém que normalmente é poderoso, é alguém que é muito forte, é alguém que prevalece contra um inimigo, prevalece contra o outro, ele se sobrepõe, ele está um pouco acima daquele outro. Não com orgulho, mas é uma pessoa então que tem uma força, uma vitalidade.
Então, esses homens foram realmente homens que foram andar com Davi. E esse texto, ele vai ter uma lista de vários homens depois lá, os nomes desses homens. Uma lista com o nome desses homens, falando, esses são os valentes de Davi. E a minha pergunta para você nesse momento é, e se esse texto tivesse, esses são os valentes de Deus. Esses são os guerreiros de Deus. Esses são os homens e mulheres que Deus tem levantado. Será que o meu nome, o teu nome, estaria nessa lista de valentes de Deus? Será que o meu nome está escrito aí como um valente de Deus, um homem realmente cheio do Espírito Santo, um homem realmente que busca ser um valente na presença de Deus, não o valentão, não aquele que quer bater em todo mundo, não aquele que quer gritar com todo mundo, que quer ganhar no grito, não, mas aquele homem e aquela mulher que ganha na oração, aquele homem e aquela mulher que se torna um valente de Deus. Será que o nosso nome estaria escrito nessa lista? Será que somos encontrados como homens e mulheres valentes de Deus? E 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Adulão, então, é um lugar de refúgio, de esconderijo. O texto está dizendo o quê? Davi, então, sai de Gate e foi para a caverna de Adulão. Ele começa, então, agora a se esconder. Saul agora tenta encontrar a Davi para matar. E ele agora foge e ele se esconde dentro dessa caverna. Então, Adulão é um lugar de refúgio. É um lugar onde as pessoas se escondem. Muitas vezes nós vamos para dentro das cavernas, mas nós não queremos nos esconder, nós queremos sim nos esconder das outras pessoas. Nós não entendemos que aquele lugar é apenas um lugar de refúgio, mas nós olhamos aquilo ali como sendo a nossa esperança, como sendo, às vezes, o nosso último destino. A caverna não pode ser o teu último destino. A caverna ela tem algumas finalidades que podem ser úteis na nossa vida. Então o valente precisa saber o momento de se retirar. Davi ele sabe agora, é o momento dele se retirar, não é um momento dele confrontar o rei, não é o momento dele chegar diante de Saul, é o momento de dar um passo atrás, é o momento dele se retirar, então ele vai buscar o que? Abrigo. Ele vai buscar se refugiar em um lugar de proteção para ele naquele momento. Davi então está sendo perseguido pelo rei. Ele está sendo perseguido injustamente por Saul, mas a gente entende que é o propósito de Deus naquele momento, porque na caverna, enquanto ele está fugindo, Deus está forjando Davi como um valente, como um guerreiro, desde o tempo que Davi, lá com seus 14 anos, cuidava das ovelhinhas do seu pai. Davi já estava sendo forjado para ser rei, mas Davi já estava sendo forjado para ser um valente de Deus. A vida dele, ele foi sendo forjado para ser esse grande valente de Deus. Então, Adulão pode ser um lugar de treinamento. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, às vezes nós olhamos para os problemas, para as dores que nós sofremos, e nós só sentimos a dor, e nós só vemos o problema, mas nós não conseguimos ter uma percepção que pode ser um lugar, pode ser um momento em que Deus está nos forjando, que pode ser um momento em que Deus está nos treinando. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Adulão, então, ficava a cerca de 19 quilômetros ao sudoeste de Belém. Ficava no vale de Elá, onde estava o exército de Israel, no vale de Elá, quando ele enfrenta, então, Golias, onde ele vai enfrentar Golias. Então, Adulão é um lugar de treinamento. Você que me escuta nessa noite, você que está sendo forjado a partir de hoje para ser um homem, uma mulher, um valente do Senhor, um guerreiro do Senhor, você entende que você pode estar passando por uma dificuldade hoje, que é um lugar de treinamento, onde Deus está te capacitando, onde Deus está te forjando, onde Deus está te levantando como homem e mulher, para realmente você poder vencer, ser um grande valente, um grande homem na presença do Senhor, uma grande mulher. Só que quando Davi ele entra na caverna, ele está no começo da caverna, ele está o quê? Na superficialidade. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Ele precisou conhecer a caverna. O que acontece às vezes conosco é que nós ficamos tão focados nos nossos problemas, nós ficamos apenas no problema.
Nós não entendemos, nós ficamos apenas nos sintomas, nós não tentamos entender qual é a raiz. Aonde está a causa daquela dor, aonde está a causa daquele sofrimento. Então nós ficamos somente no ato superficial, nós não nos aprofundamos para entender o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Pastor, eu estou com um problema financeiro. Eu estou com algumas contas atrasadas. O teu problema é só o problema financeiro? Ou é uma má gestão dos recursos? Você não tem recursos porque você está desempregado? Ou você tem recursos e não está sabendo administrar os recursos? Você está tentando diminuir a tua despesa? Ou você está fazendo mais despesa? Então, você não pode tratar as coisas apenas na superficialidade. Você tem que ir mais profundo. Conhecer os corredores e passagens subterrâneas. Então, Davi precisou conhecer aquele lugar onde ele estava sendo treinado. Por Deus, ele foi entender e conhecer a caverna, conhecer os atalhos, os corredores daquelas passagens que tinham ali. Buscar, então, um aprofundamento em Deus. Precisamos sair da superficialidade e irmos para um lugar de aprofundamento com Deus, nos lançar em um relacionamento íntimo com Jesus. Às vezes nós temos tantas restrições, às vezes nós somos religiosos demais, às vezes nós somos quadradinhos demais, e nós deixamos de experimentar algo novo da parte do Senhor. Nós não nos lançamos em um relacionamento de intimidade com Jesus. Muitas vezes nós não conhecemos esse Jesus, somos infiéis, quebramos a aliança com Ele, somos infiéis no nosso relacionamento com Jesus, damos qualquer valor para Jesus e para Deus. Às vezes damos o valor de um clube de futebol, um filme, porque olhamos um filme, assistimos esse filme, assistimos um espetáculo, assistimos um jogo de futebol, e depois nós não lemos a Bíblia, nós não oramos, nós não temos um tempo com Deus. Então isso é tratar Deus na superficialidade, é não conhecer realmente esse Deus, não buscar um aprofundamento com Deus. Davi, ele teve que entender como é que aquela caverna era. Nós às vezes não entendemos e não conhecemos ao Deus, o nosso Deus, nós não conhecemos o nosso Pai, porque nós não temos um aprofundamento com Deus, nós não temos uma intimidade, nós não temos um relacionamento. O nosso relacionamento muitas vezes é superficial, é só nos domingos, às 10 horas, às 19 horas, é só no quarta-feira. Às vezes agora é no Sexta da Família, e o Família da Fé. Se nós não desenvolvermos uma profundidade num relacionamento, de conhecer o Pai, de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos continuar apenas na entrada da caverna, nós nunca vamos conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Você precisa se aprofundar, você precisa ter um relacionamento de intimidade com esse Deus, com esse Pai amoroso. Profundidade com Deus, aproximou-se de Deus, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha o que Tiago está dizendo, que texto maravilhoso. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então nós damos um passo de fé, nós damos 2 passos de fé, nós vamos em direção a Deus. E eu quero te dizer que quanto mais próximo nós vamos querendo nos relacionar com Deus, Ele se aproxima de nós. E Ele fala, limpem as mãos, vocês que têm mente dividida. O que é uma mente dividida, pastor? É uma mente que um dia acredita, tem fé, e no outro dia se sente derrotado. É uma mente que não consegue focar em Deus e naquilo que Deus está fazendo. É uma mente que tem dificuldade de crer realmente no cuidado e na proteção de Deus. É uma mente que muitas vezes está dividida entre adorar e não adorar, entre servir e não servir a Deus. Purifiquem o coração de vocês, se aproxime de Deus, limpe as mãos, mentes divididas. Purificar o coração é purificar o que também é a nossa vida. Precisamos purificar. Não tem como eu ser um valente na presença de Deus se eu tiver uma mente dividida. Se o meu coração não for puro nas intenções daquilo que eu faço, para me tornar um valente, eu não vou conseguir ser um valente. Eu só posso ser um valente quando eu sou treinado pelo próprio Deus, porque Deus é um valente que nunca perdeu e nunca vai perder nenhuma batalha. E Deus quer me treinar, e Deus quer te treinar, Deus quer nos capacitar, mas para isso eu preciso ser próximo de Deus. Eu preciso andar com Deus, eu preciso limpar as minhas mãos, limpar o meu coração, limpar a minha mente. Quando eu falo limpar a mente, limpe a tua mente de tanto lixo que às vezes está dentro da tua mente. Palavras, crenças limitantes, palavras mentirosas, palavras enganadoras, pornografia, prostituição,
vícios, são coisas que às vezes estão na nossa mente. Elas ficam dentro da nossa mente e nós ficamos abrigando essas mentiras, essas palavras dentro da nossa mente, e isso vai descendo e vai contaminando o nosso coração, contamina a nossa vida. E aí nós vamos para a batalha, nós vamos achando que estamos protegidos, somos valentes de Deus, e nós tombamos daí, caímos no fronte de guerra. Você precisa purificar a sua vida, purificar o seu coração. Reconhecido por sua família. Eu estou falando aqui algumas características dos valentes. Olha só, quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Eles são reconhecidos por sua família. Eu quero te perguntar, você é reconhecido como pela tua família? Lá vai o nervoso, lá vai a nervosa, lá vai o estúpido, a estúpida, lá vai o grosso e a grossa. Eles não conseguem falar, ele não consegue conversar, ele é muito estúpido. Ele é violento, ele é agressivo com as palavras. Ele é reconhecido por sua família. Então a sua família fica sabendo que ele está lá na caverna, a sua família desce, a família do seu pai vai ao encontro de Davi, para pegar também a proteção e conversar com ele. Então, líder respeitado por seus irmãos. Você é alguém que é respeitado dentro da sua casa? Você é alguém que respeita as outras pessoas dentro da tua casa, do teu núcleo familiar? Porque para você ser respeitado, você precisa respeitar os outros. Então a família de Davi reconhece isso, essa liderança nele. Então ele é reconhecido por sua família. Você é reconhecido por sua parentela? Você é alguém que é reconhecido pelas pessoas? Quando as pessoas te veem, elas ficam felizes? Ou quando você chega em casa do trabalho, ixi, para tudo, teu pai chegou, nenhuma voz mais, nem um barulho de uma mosca voando aqui dentro de casa, porque ele está nervoso, ele já bateu a porta do carro, ele já bateu o portão, agora ele está batendo aqui a porta que está entrando, então vocês dois fiquem quietos, meus filhos, não, todo mundo quieto aqui. Vocês estão entendendo? Às vezes, nós somos reconhecidos por essas maneiras de agir. E as pessoas estão nos observando. E a nossa família nos observa. E queremos ser um valente. Mas nós não, quando nós estamos diante das pessoas que deveríamos nos portar como valentes, nós não somos esse valente. Queremos ser os valentões. O que grita mais alto. O último grito dentro de casa tem que ser o meu. Afinal de contas, sou eu que pago essas contas aqui. Então o último grito é meu. A última palavra tem que ser a minha. Isso não é valentia, isso pode ser o valentão, aquele que quer oprimir as pessoas e quer ganhar as coisas no grito. Adulão, onde todos são aceitos. Olhem que interessante isso. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então, Adulão, onde todos são aceitos, é um lugar de transformação. Esses homens vão chegar lá, o que chega lá são os endividados, os descontentes, os amargurados, aqueles que eram rejeitados por sua casa, rejeitados por sua família, rejeitados pela sociedade. E eles agora chegam diante de Davi. Então é um lugar, Adulão serve para nós como um lugar de transformação, serve como um lugar de restauração, um lugar para recomeço. É um lugar de recomeços. Aqueles 400 homens, então, tiveram a oportunidade de recomeçar. Eles tiveram uma oportunidade de serem restaurados, de serem transformados. Quando Deus ele quer levantar uma geração de valentes, Ele quer nos transformar, Ele quer nos restaurar. Ele está nos dando uma oportunidade de nós recomeçarmos. Esses homens tiveram essa oportunidade. Então, Adulão é onde todos são aceitos. E ali ele falou de vários tipos de homens que chegaram ali. Como você se achega diante de Deus? Você entende que Deus está te dando uma oportunidade de transformação, de restauração daquilo que foi quebrado. Deus está te dando uma oportunidade de um recomeço para você. Você entende isso? Você pode, nessa noite, você pode recomeçar com Deus. Recomece com o Senhor Jesus. Pare de se esforçar sozinho, pare de lutar sozinho. Pare de vestir essa armadura aí que você passa uma imagem para todo mundo que você é forte, que você é resistente, que você não se machuca, que você nunca se fere. E você debaixo dessa armadura aí está uma casca cheia de ferida. Você está cheio de feridos e feridas dentro de casa. Pessoas que estão gemendo, chorando, estão dentro de casa.
Você é aceito. Você é aceito para ser transformado. Você é aceito para ser restaurado. Você é aceito para recomeçar. Precisamos recomeçar, então, Adulão, onde todos são aceitos. Todos são aceitos. Lugar de passagem. Adulão também é um lugar de passagem. Contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza. Vá para Judá. Então, Davi foi para a floresta de Herete. Aqui ele já não está mais na caverna, ele está na fortaleza. Então, mas eu quis ilustrar para você entender que a fortaleza, que a caverna também representava para ele uma fortaleza, um lugar de segurança, um lugar de proteção. A fortaleza e essa caverna não é a nossa morada. Ela não pode ser a nossa morada. Ela tem um tempo determinado. Os problemas, as coisas vão acontecer, as dificuldades vão vir, o treinamento vem para nós sermos aprovados. Mas nós não vamos ficar sendo treinados naquilo sempre. E o outro treinamento que vem depois é um outro treinamento, é uma outra capacitação conforme você vai crescendo. Então podemos o quê? Nos acomodar. Se nós não entendemos que aquela caverna, aquele tempo de treinamento serve para um tempo na nossa vida, para nos fortalecer, então nós podemos nos acomodar. Já viu pessoas acomodadas? Pastor, a igreja está muito bem assim, melhor não crescer mais. Se crescer vai dar muito trabalho, pastor. Vai vir um monte de gente aqui para a igreja. Então eu acho melhor a igreja ficar assim, já está muito bom. A família é a mesma coisa. Não, para que reformar a casa? Está muito bom assim. Não tem nem forro, mas não tem problema. Isso tudo vai ficar mesmo. Então eu não vou levar nada para o céu. Esse carro aqui, para que trocar de carro? Para que fazer aquela viagem? Para que tentar algo melhor? Tem que ser um lugar de passagem. Nós não podemos nos acomodar. Não podemos nos acomodar nas vitórias que nós já alcançamos. Também não podemos nos acomodar nas derrotas que nós vivenciamos. Pelo contrário, elas têm que apenas nos impulsionar para alcançarmos as vitórias. Não podemos nos acomodar. Então, Adulão é um lugar de passagem para nós. É um lugar de passagem para mim e para você. E o que se apresenta lá em Adulão? Quais são os homens que chegam lá? Chegam homens sem esperança. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. O que esperar de um exército de amargurados, endividados, apurados e apertados? Homens com todos os tipos de problema. Imagina você pensando assim, eu vou formar um exército de valente. Quem chega? O primeiro candidato para o teu exército. É um homem que está apertado, é um homem que está endividado, é um homem que está amargurado, que fala mal da vida, que fala mal da família, que fala mal da existência dele mesmo, que fala mal de Deus, fala mal de todo mundo. Esse é o primeiro homem que se apresenta para você, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou formar um exército com esse tipo de pessoas? Com esses corações todos contaminados, todos desanimados. Então se apresentam para Davi homens sem esperança, homens que estão em aperto, homens que estão em dificuldades, homens que trazem todo tipo de dor e de sofrimento dentro da sua alma. Talvez seja você. Talvez você esteja escutando essa palavra e está dizendo, pastor, eu nunca vou ser um valente, eu nunca vou ser essa valente do Senhor, porque eu sou essa mulher, eu sou esse homem apertado, endividado, angustiado, amargurado, eu sou essa pessoa. Então eu nunca vou conseguir me tornar um valente. É uma mentira. Tudo isso que você está passando, isso vai passar. Todos esses sentimentos vão ser arrancados do teu coração e você vai deixar de ser um amargurado para ser alguém realmente que vai viver o quê? Um homem com esperança, não mais uma pessoa sem esperança. Você vai se tornar um grande valente do Senhor Jesus Cristo. Ajuntaram-se a eles todos os que estavam em aperto e todos os que estavam endividados. Endividados são as pessoas que não conseguem pagar suas dívidas. Todos nós somos devedores, não temos como pagar. Todos nós somos devedores, porque nós devemos para Deus, nós não temos como pagar, porque nós quebramos a aliança com Deus, nós cometemos pecados. E isso nos afastou de Deus, e isso trouxe uma consequência, isso trouxe uma dívida impagável para mim e para você. É uma dívida que nós não vamos pagar nem com ouro, nem com prata, isso não tem como ser pago. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a onde? Na cruz, Colossenses 2,14. Então, todo homem endividado é um homem que não consegue pagar suas dívidas. Nós somos pessoas, no sentido espiritual, endividados, enquanto nós não temos um encontro com Jesus, porque Ele paga a nossa dívida. É Jesus que paga com o sangue a nossa dívida, que era impagável.
para mim e para você. Só que hoje, esse homem que está endividado, essa mulher que está endividada, ela tem uma esperança. Ela pode realmente aplicar agora, clamar pelo sangue da cruz sobre a vida dela, aplicando esse sangue, deixando Jesus passar o sangue dele. Porque ele já cancelou todo escrito de dívida que tinha a teu respeito. Jesus cancelou toda a dívida que estava no teu nome. Todos aqueles pecados que foram listados contra você. Jesus vem e passa o sangue dele e diz: está pago. Está pago. Está pago. Jesus já pagou toda a nossa dívida. Mas nós muitas vezes continuamos carregando aquelas promissórias vencidas que já foram pagas e não acreditamos que foi pago, não acreditamos na bênção de Deus, não acreditamos que Deus pagou aquela conta. Aquela conta que era impagável para mim e para você, Deus já pagou através do sangue do seu filho. A dívida foi paga. Pare de ser um homem e uma mulher sem esperança. Pare de ser um homem e uma mulher endividado, que não vê esperança, que não vê uma luz, que não vê uma salvação. Jesus já pagou. Jesus já pagou a tua dívida, Jesus já pagou os teus pecados. Mas também se ajuntou a ele todos os homens que se achavam então endividados, apertados, mas também todos os amargurados de espírito, homens com ressentimento. O que é um homem amargurado, uma pessoa amargurada? É um homem que nutre o ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir aquela dor de novo. E de novo, e de novo, e todos os dias, em todos os momentos eu vou sentindo aquela mesma dor, a dor da traição, a dor da quebra da aliança, a dor do abandono, eu vou sentindo aquela dor novamente, novamente, pessoas destrutivas. Não pense que aquelas pessoas quando chegaram na caverna, aqueles homens trouxeram alguma palavra boa para Davi. Não, porque eles estavam amargurados de alma, amargurados de espírito. Eles deveriam ser, com certeza, homens impacientes, porque isso são características de uma pessoa amargurada. É um homem que tem ressentimento, uma pessoa, um ser humano. Quando eu estou falando homem, eu estou falando do gênero aqui, o ser humano. Homem com ressentimento, pessoas, então, destrutivas, pessoas impacientes, homens rejeitados. Homens rejeitados, em algum momento da vida deles, eles foram rejeitados, ou por sua família, ou foram rejeitados pelo exército, ou foram rejeitados pelo seu líder, ou foi rejeitado pelo pastor, você foi rejeitado por alguém que você ama, você foi rejeitado pelo teu pai, você foi rejeitado pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu cônjuge, por um filho, você foi rejeitado pelo teu patrão porque ele te despediu, você se sentiu rejeitado nos relacionamentos, você foi rejeitado. Em algum momento você pode ter se sentido rejeitado. São esses homens que estão amargurados de espírito que chegaram diante de Davi. Homens rancorosos, pessoas que guardam o rancor dentro do coração, que não perdoam as outras pessoas. Eu não perdoo ele, eu não perdoo ela. Eu não posso perdoar, pastor, porque a minha ferida foi muito grande. Dói lá dentro da minha alma, é uma pessoa amargurada de espírito. Por quê? Porque ela fica se alimentando da falta de perdão. E ela alimenta a ação demoníaca na vida dela com a falta do perdão, mas ela retém o perdão. Ela não se perdoa também, então ela carrega um sentimento de culpa. Eu não perdoo o outro e eu também não me perdoo. A gente atende pessoas e às vezes as pessoas chegam assim: pastor, onde eu errei? E ela traz um sentimento de culpa no coração dela. E às vezes não foi ela. Às vezes não tem nada a ver com ela, mas ela abrigou dentro do coração dela um sentimento de culpa. E ela começa a se sentir culpada diante de tudo que ela está vivendo, ou daquilo que ela viveu, ou daquele problema, ou daquela dificuldade. Então ela se acha realmente culpada por aquilo que está acontecendo. Você precisa se perdoar. Você precisa perdoar alguém que te ofendeu, alguém que te machucou, alguém que quebrou a aliança, alguém que te traiu. Alguém que devia te cuidar e não cuidou de você, alguém que te prometeu algo e não cumpriu. Você precisa liberar essas pessoas da tua vida, você precisa liberar o perdão sobre essas pessoas, porque senão você fica preso, você não pode ser formado como valente enquanto você ficar nutrindo ódio, rancor, amargura dentro do teu coração. Carrega um sentimento de culpa, mande embora nessa noite todo o sentimento de culpa que está dentro do teu coração. No meio da crise, Deus levanta um líder. Então chega esses homens na caverna, Davi chega na caverna, a sua família vem para a caverna, porque sabe que ele está lá em Adulão, mas chegam também esses 400 homens lá na caverna. E 400 homens, mais a família de Davi, mais Davi, alguém precisaria liderar esse grupo. Alguém precisava botar ordem. Por isso que a Bíblia diz: ferirei o pastor e as ovelhas vão dispersar, a igreja não vai crescer sem pastor.
Família tem que ter uma direção, é o marido que dá a direção, é o cabeça. Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da família. Então, na família, na igreja, na empresa, na sociedade, precisa ter o quê? Um líder. Precisa ter alguém que dá a direção. Então, no meio da crise, Deus vai levantar o quê? Um líder. Ajuntaram-se a ele todos os homens então que estavam em aperto, e homens endividados, amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Davi está sendo forjado, porque ele vai assumir, ele já tinha sido ungido o rei no capítulo 16, de 1 Samuel, por Samuel, e ele está sendo forjado agora, porque daqui a pouco ele vai estar no lugar de Saul, e ele vai governar a nação. Então Deus começa a ensinar a liderança desde lá das ovelhas, mas agora ele já está com o quê? Com um grupo. Ele já está com uma igreja com mais de 400 pessoas que estão ouvindo a voz dele, que estão caminhando com ele, que ele está dando a direção. E no meio dessas pessoas amarguradas, com certeza deveriam ter questionamentos. As pessoas dizem assim, mas será que nós vamos para lá? Às vezes o pastor chega aqui todo empolgado, traz uma palavra aleluiada, uma palavra de Deus, e diz, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, porque nós vamos crescer. E daí vem ali um e diz, mas não sei não, hein, pastor. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos num tempo de crise aí, e o senhor vem falar de alargar as tendas, o senhor vem falar aí de crescimento, o senhor vem falar de construção, acho que essa palavra não vem de Deus. Meus irmãos, por isso que Deus levanta um líder, ele capacita, ele derrama do Espírito dele, ele derrama da unção dele sobre as pessoas, para que a gente possa viver, estar junto em comunidade, mas ter o quê? Unidade. Se submetem à liderança de Davi. Pessoas que vivem em rebelião, elas não se submetem à liderança, não se submetem à liderança dos pais, não se submetem à liderança do marido, os filhos sobre a vida dos pais. Um chefe não se submete à liderança. Um policial te para, você fica nervoso, você já quer discutir com o policial. Não se submete à liderança do pastor. Não, mas esse pastor aí está inventando. Ele não está certo. Não se submete à liderança. Mas no caso de Davi, então, eles entendem e se submetem à liderança de Davi, porque é algo que é instituído por Deus. Submissão voluntária a Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus, nos sujeitar a Deus. Para nós sermos valentes, nós precisamos nos submeter realmente em submissão à vontade de Deus. Você é alguém que é rebelde? Você é alguém que se submete realmente, voluntariamente, a autoridade de Deus sobre a tua vida, a autoridade que Deus instituiu na tua família, a autoridade que Deus instituiu na tua igreja, a autoridade que Deus instituiu na tua cidade? Você se submete ou você é rebelde? Porque no meio da crise Deus vai levantar líderes, Deus levanta líderes no meio da crise. E o valente ele é reconhecido. Olha que interessante isso. O valente ele é reconhecido. Um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, o belemita, que sabe tocar a harpa. Olha as características que ele vai falar sobre Davi. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e agora sim, e o Senhor está com ele. Olha só que maravilhoso. Daqui a pouco ele vai realmente entrar em cena, tudo que Deus vai fazer. Então o valente é o quê? Ele é reconhecido pelos outros. Davi ainda não tinha enfrentado Golias, porque no capítulo 17, aqui nós estamos no capítulo 16, só que ele já tinha sido ungido por Samuel, e Deus retira o espírito dele de Saul, e agora esse espírito de Deus está sobre a vida de Davi, e Davi é reconhecido pelos outros. O valente é reconhecido pelos outros. Não precisamos dizer que somos valentes. Sabe aquela pessoa, eu tenho muita dificuldade com aquela pessoa que diz, eu fiz isso, eu fui em tal lugar, eu orei, e 10 pessoas foram curadas, e eu fui em tal lugar, e parou de chover, e eu mandei chover e choveu, e eu fiz, e aconteceu. Eu tenho muita dificuldade dessa pessoa que precisa estar sempre reafirmando e mostrando para os outros quem ela é. O valente, ele é reconhecido. O valente é reconhecido pelos outros, são eles que reconhecem esse homem, essa mulher é um valente de Deus. Eu fui uma vez num lugar que me chamou muito a atenção. Uma menina chegou de 7 anos e olhou e falou assim, você é pastor, né? Eu falei, por que você me pergunta?
Ela olhou assim, não, porque você se veste como pastor, você anda como pastor, você para como pastor e você fala como pastor. São pessoas que vão reconhecer nos valentes. Os valentes não precisam ficar se chamando a atenção. Pelo contrário, os valentes de Deus, eles não querem ficar chamando a atenção. Por quê? Porque nós temos que chamar a atenção do nosso Pai. É para Deus que nós temos que direcionar, porque nós não precisamos chamar a atenção para nós, porque a atenção tem que estar nele. É Ele que faz, independente de nós. Nós apenas temos a oportunidade de nos tornarmos valentes nas mãos dele. E nós só somos valentes nas mãos dele. Não precisamos dizer que somos valentes. Não precisamos ficar mostrando que somos valentes. Principal, o Senhor está com ele. Olha só, então, um dos funcionários chega para Zoe e diz, olha, eu conheço um homem, o filho de Jessé, o belemita. Ele é um guerreiro valente. Ele toca a harpa, ele fala bem, ele tem boa aparência. Mas quando ele fala isso aqui, e o Senhor está com ele. Por isso que Davi é um valente. Ele é um valente porque o Senhor estava com ele, porque o Senhor estava nele. Você vai ser um valente, eu vou ser um valente, nós vamos ser valentes por causa da presença do Senhor. Se nós tivermos a presença do Senhor, então nós temos uma das características de sermos um valente realmente diante de Deus. O valente, então, ele é reconhecido. Você não precisa se mostrar. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou exércitos do Deus vivo, os exércitos do Deus vivo. Aqui é Davi falando com Saul. E aqui sim, ele mostra as credenciais dele. Sabe por que ele mostra as credenciais? Pastor, mas você está falando contra o que você falou. Aqui é diferente, porque Davi, ele vê todo o exército paralisado. Porque Golias saía e gritava de manhã e de tarde. Manda um homem, manda um guerreiro. Manda alguém para vir lutar comigo. Vocês não têm um desse exército de Israel, do exército de Saul. E isso foi paralisando, isso trouxe medo para aquele exército de Israel. Então Davi chega e Saul, quando olha para Davi, diz, você não pode lutar, você é apenas um menino. Você não tem como vencer, ele é um guerreiro desde a mocidade. Quem é você? Você nem armadura tem. Você não tem jeito de guerreiro. Saul não entende aquilo que o seu funcionário tinha falado, olha, ele é um guerreiro valente. O funcionário já tinha falado para ele, mas Saul, quando olha para Davi, ele não reconhece o Davi como um valente, mas ele é reconhecido diante de Deus. E ele vem e mostra o quê? Um histórico vitorioso. Quando ele é questionado da fé dele, quando ele é questionado como é que você vai enfrentar esse gigante, aí ele mostra o que é suas credenciais. Qual eram as credenciais de Davi? O teu servo aqui já matou urso, já matou leão. Ninguém viu ele matando o urso, talvez ninguém tenha visto ele matando o leão, mas Deus viu, porque Deus deu capacitação a ele para matar o leão e matar o urso para vencer. E esse gigante vai ser como um leão ou como um urso. E eu já derrotei tantos leões e tantos ursos que eu vou vencer esse gigante. Então ele apresenta o que? O seu histórico. O histórico vitorioso. O valente, ele é reconhecido. Você precisa ser reconhecido. Pelas pessoas vão ver em você, você é um valente de Deus. Você é um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. E aí você vai dizer, olha, eu tive essas experiências com Deus. E Deus falou comigo. Apresenta suas credenciais. Somente no momento em que ele é chamado, ele vai apresentar as credenciais dele. O que venceu o filisteu vai ganhar o quê? O que vencer aquele gigante vai casar, não vai pagar imposto. Nem ele, nem a sua família, vai casar com a filha do rei. Isso aqui é o prêmio que vai ganhar. Ele fala, como é que é? Eu quero ouvir de novo. E aí ele vem e se apresenta. Saul deve ter olhado para ele. Agora a minha imaginação, Saul deve ter olhado para Davi e ter dito, quem é esse moleque? Quem é esse adolescente? Quem é essa criança que está aqui querendo lutar com aquele valente, com aquele guerreiro lá? Mas ele é um valente de Deus. Ele já tem história com Deus. Ele tem um histórico vitorioso. Qual é o teu histórico? Qual é o teu histórico com Deus? Você tem um histórico com Deus, um histórico de vitórias, um histórico realmente onde Deus foi trabalhando o teu coração. Você tem um histórico com Deus. Eu tenho o meu histórico com Deus. Eu tenho as minhas histórias com Deus. E nós precisamos construir o nosso histórico com Deus. De homens e mulheres valentes do Senhor. Então ele vem e apresenta a sua credencial. Eu já matei leão, eu já matei urso. E vou acabar com a vida desse incircunciso filisteu, porque ele desafiou quem? Os exércitos do Deus vivo. Ele chega e ele não está contaminado, porque ele tem um histórico vitorioso. Aqueles homens ali que estavam ali do exército de Israel não tinham histórico de vitória com Deus.
Então Deus traz um homem que tem histórico com ele, um homem que busca ele, um homem que tem profundidade com ele, um homem que tem relacionamento com ele, que tem histórico com Deus, é um homem que vai vencer, é um homem que vai se tornar um valente. Mas depois de vencer esse gigante, o homem de Deus, o valente de Deus pode ser derrubado? Pode, pastor, pode ser derrubado. Nós vamos ver esse homem que mostra essas credenciais, que derrota o urso, que derrota o leão, que derrota o gigante, ele cai. E ele não cai para um gigante, ele não cai para um urso nem para o leão, mas ele cai para uma sedução, derrubando o valente. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, um dos seus valentes, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Mas, depois do ponto, e cercaram a Rabá, ponto, mas, aí vem o problema. Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço, foi passear no shopping center. Uma tarde, Davi se levanta. Ai, que cansaço. Ele vai passear pelo terraço, ele vai no shopping. Do terraço, então, ele vê uma mulher muito bonita tomando banho. E aqui, o valente começa a ser derrubado, ele começa a construir a sua derrota. Nesse momento, o valente começa a construir a sua derrota. O fracasso do valente, ele expõe o que? A humilhação. Ele é exposto à humilhação. Então aqui, ele se expõe e expõe a mulher. Ele vai expor Betseba porque ele manda trazer, porque como rei ele podia fazer isso. Só que ele faz algo errado, algo que desagrada o coração de Deus. Primeiro que ele deveria estar na batalha com o seu exército, porque o rei deveria estar na frente ali, junto com o seu exército, levando sempre uma palavra de incentivo. É como o pastor está sempre, os pastores aqui da IBBE, o pastor Lobo e todos os demais pastores, nós estamos sempre incentivando, mas nós estamos sempre juntos. Não conseguimos estar todos juntos ao mesmo tempo em todos os eventos, mas pode prestar atenção que todos os cultos, todos os eventos da igreja, sempre vai ter um dos pastores lá representando a igreja, porque nós estamos lá o quê? Junto com o povo, nós estamos juntos, nós estamos marchando juntos, nós vamos conquistar juntos, nós vamos vencer juntos, nós vamos derrubar esse gigante. Só que agora o valente é derrubado, porque vai expor a humilhação e o fracasso do valente. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Quem é essa moça? Muito formosa, capa de revista, top model, Miss Brasil, Miss Universo. Quando a Bíblia diz que ela era muito bonita, ou ela era muito formosa, que ela era muito linda. Procura saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias. Frisaram para Davi, trouxeram a linhagem de Betseba, falaram, olha, é filha de Eliã. Mas ele diz assim, o mensageiro, é mulher de Urias. Davi, é mulher de Urias. É casada, Davi. Rei, ela é casada, o Etita. Davi mandou que a trouxesse, Davi não se preocupou com isso. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação, depois voltou para casa. 2 Samuel 11, 3 e 4, derrubando o valente. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte, cobiça dos olhos. O que está acontecendo aqui? Davi, em vez de ter ido para a guerra, em vez de estar junto com os seus generais, com os seus comandantes, Davi está em casa, de bobeira. E ele tem aquele monte de canal da televisão. E ele começa a passar os canais da televisão e daqui a pouco ele vê uma mulher só de biquíni. E ele desliga aquela televisão e ele sai no terraço. Ele vai para a internet, ele vai buscar, e daí ele olha de longe, vê aquela mulher tomando banho, e falou, mas quem é essa mulher? Vou entrar aqui no perfil dela, vou no Instagram dela, vou ver as fotos dela, ver ela com as fotos do lado do seu marido, de Urias, mas ele não dá bola para isso, porque os olhos dele foram atraídos, ele está cobiçando aquela mulher, cobiça dos olhos. Só que quando o pecado é concebido, ele dá à luz, então o pecado, a concupiscência dá à luz ao pecado. E quando o pecado é consumado, gera morte. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Consumado o pecado, gera morte. E você vai ver isso na linhagem de Davi. O valente pode ser derrubado, pastor, o valente pode ser derrubado. O valente foi vencido pela sedução. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. 2 Samuel 11, 4.
desejo pelo pecado. Quando que o valente é derrubado? Quando ele é vencido pela sedução. Davi foi vencido pela sedução. Desejo do pecado. É um espírito de sedução. Pelos olhos dele, um espírito de encantamento. Essa mulher é muito formosa, ela é muito bonita. Urias está longe, Urias está lá no campo de batalha, ele é um valente. E ele é um dos valentes de Davi. Daquela listagem lá, lembra do primeiro versículo que eu li no início do texto, da mensagem? E esses são os nomes dos valentes de Davi. E se você continuar lendo o texto, você vai encontrar o nome de Urias lá, porque ele era um valente de Davi. Então Davi, ele vai com esse espírito de encantamento, ele fica cego, ele fica com o coração dele obstinado por causa daquela mulher, por causa daquele espírito de sedução, e ele não vê o que está acontecendo, e ele tomba, derrubando o valente, sendo desleal. Davi, ele foi desleal com Urias, é o hitita, Urias, foram ao todo 37, está aqui, 2 Samuel 23, 39, está a relação dos nomes dos capitães e dos valentes de Davi. E aqui está o nome de Urias, marido de Betseba, sendo desleal. Davi, ele foi desleal com esse homem. Davi, ele foi desleal com Urias, que era um dos seus capitães, que era um dos seus valentes, um dos seus melhores valentes. Davi foi desleal. Urias era um dos valentes de Davi. Se desviou, sabe por quê que ele foi desleal? Porque Davi se desvia do foco. Ele não estava com o pensamento na guerra, na batalha. O valente, ele para, ele começa a olhar apenas para as vitórias dele. Eu já venci tanto. Eu tenho tempo de relaxar, eu posso tirar a armadura. Eu posso olhar para a vizinha do lado agora. Eu posso olhar para a vizinha do 202. Eu posso sair agora. Porque eu já venci tanto. Ele estava sem objetivo. Quando nós não temos um objetivo, o pecado começa a bater na nossa porta, porque nós estamos sem objetivo. Nós não estamos olhando para o foco mais. Não tombou no campo de batalha. Olha só que interessante. Saul, ele é atingido no campo de batalha. Saul, apesar de ter sido rejeitado por Deus, Saul, ele tomba num campo de batalha, lutando e enfrentando os seus inimigos. Mas Davi tomba no palácio. É um homem que foi desleal a Urias e ele vai tombar dentro do palácio. O valente cai dentro de casa. Esse valente foi derrubado dentro da sua casa, ele não foi derrubado no campo de batalha. Porque ele perde a batalha na mente. Ele foi desleal com o guerreiro dele, ele foi desleal com o valente dele. Muitas vezes nós somos desleais às pessoas, somos desleais ao nosso cônjuge. Somos desleais às pessoas que nós amamos, às pessoas que nós devemos proteger. Somos desleais aos nossos filhos, somos desleais. Davi, então, ele tomba dentro do palácio. O valente que cai dentro de casa, ele não cai na rua. Ele não cai no campo de batalha. Mas ele cai dentro do palácio, dentro da sua casa. Quando ele achou que estava seguro. Dentro da caverna. Aqui é um lugar de proteção. A minha casa é um lugar de proteção. Eu quero te dizer que ele caiu dentro de casa. E ele foi desleal com um guerreiro, com um valente seu. Muitas vezes nós somos desleais às pessoas que nós amamos. Nós temos sido desleais. Restaurando o valente. Mas o valente, ele é restaurado. Davi, ele vai escrever esse Salmo 142 e o Salmo 57. Ele escreveu enquanto ele estava dentro da caverna de Adulão. O valente pode ser restaurado, pastor? Pode. Ele cai dentro de casa, ele pode ser restaurado? Pode. Se ele cair no campo de batalha, pastor, ele pode ser restaurado? Pode. Restaurando o valente. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença expõe o quê? A minha angústia. Olha o que esse homem começa falando no Salmo 142, Davi. Suplicar ou implorar, exatamente o que Davi faz. Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, eu suplico. Clame ao Senhor. A primeira coisa que um valente tem que fazer para ser restaurado é suplicar, é implorar a Deus, exatamente o que ele fez. Ele expõe o que? A sua fraqueza e a sua angústia. Na sua presença eu exponho a minha dor. Na sua presença eu exponho o que? A minha angústia da minha alma. É isso que Davi vai fazer. Ele vai expor toda a sua angústia, toda a sua dor da sua alma. Para ele ser restaurado, o valente para ser restaurado, ele precisa expor o que? Então a sua angústia, a sua dor para quem? Para Deus. Então suplique, clame, invoque, implore. Implore realmente ao Senhor Jesus, restaurando o valente. A ti clamo, Senhor, e te digo, tu és o meu refúgio.
a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Salmo 142, 5-7. Sabe que somente o Senhor pode livrar. Davi, ele entende, ele consegue ter essa compreensão, que ele só pode ser restaurado em Deus. Somente Deus pode restaurar o quê? Aquele valente que tombou dentro de casa. Deus está restaurando aquele valente, Deus pega aquele homem, pega aquele valente e começa a levantar porque ele entende, tu és o meu refúgio, tu és a minha porção na terra dos viventes. Somente o Senhor pode mudar aquilo que foi perdido, aquilo que foi derrota, aquilo que foi fracasso. Sabe que somente Deus pode livrar ele, e ele clama, e ele implora, e ele invoca a Deus. Você é alguém que clama? Você é alguém que implora? Você é alguém que realmente chega na presença de Deus e rasga o coração? Você tem facilidade de ser um valente que rasga o coração, que tira toda a armadura diante de Deus e diz, Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor. É isso que Davi está fazendo aqui. Ele está dizendo, Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor na minha vida, restaurando o valente. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que seu pai é um herói, e que os que estão com ele são homens valentes, 2 Samuel 17:10. Absalão se levanta, aqui o que está acontecendo aqui nesse texto, Absalão se levanta contra o seu pai, ele tenta dar um golpe de estado e tomar o reino. E o que acontece? Ele vai se aconselhar e um dos seus conselheiros diz, olha, se você agir desse jeito, os homens que estão contigo que são valentes, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irão desanimar, sabe por quê? Porque todo Israel sabe que o teu pai é um herói nacional, o teu pai é um valente nacional, o teu pai é um valente dessa nação, e que todos os homens que estão ao lado dele são homens valentes também, eles não vão desistir, eles não vão parar, eles não vão desanimar, todos sabem que esses homens são valentes. Deus está dizendo para você, eu quero te levantar como um valente, para que você tenha um coração de leão, um homem, uma mulher valente de Deus. Vamos levantar uma geração de valentes. Vamos levantar uma geração de homens e mulheres valentes de Deus, que não se intimidam, que não vão retroceder, que não têm medo do que vai acontecer, mas têm um foco, têm um objetivo, têm uma caminhada, que estão sendo levantados para se tornarem valentes de Deus. Vamos levantar uma geração de valentes. Eu quero te convidar nessa noite a nós levantarmos uma geração de valentes, transformando homens em valentes, transformando mulheres, homens e mulheres, transformando seres humanos, transformando a nossa casa em uma casa de valentes. Vamos orar? Eu quero orar com você, eu quero te perguntar, você é um valente de Deus? Você tem sido forjado para ser um valente de Deus, essa igreja tem te ensinado. Peça para Deus te transformar num homem e numa mulher como um grande valente de Deus. Aquilo que você perdeu, foi derrotado, que sirva apenas de lição para que você possa realmente se tornar, ser capacitado por Deus para ser esse valente de Deus. Um homem e uma mulher que anda de cabeça erguida. Diante das dificuldades, temos dificuldades, pastor? Temos sim. Temos problemas? Temos sim. Podemos passar por momentos difíceis? Podemos sim. Mas eu sou um valente do Senhor e eu olho para o alto, eu olho para o meu Deus, e Ele é o grande valente, Ele não perdeu nenhuma batalha, Ele que me sustenta, Ele que está à frente desse exército que Ele está levantando. Talvez você esteja em casa e está dizendo, pastor, eu não me sinto esse valente, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, o meu nome não está com o nome na listagem daqueles valentes, venha ser um valente de Deus. Peça agora para Jesus entrar no teu coração, você que não tem Jesus. O primeiro passo para mim me tornar um valente de Deus, eu tenho que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se Jesus ainda não é o teu Salvador, não é o teu Senhor da tua vida, peça para Jesus escrever o teu nome no livro da vida. E aí você pode se tornar um valente de Deus. O primeiro passo é entregar a tua vida para Jesus. Entregue a tua vida para Jesus, você que nos assiste nessa noite. Que nunca fez uma aliança com Jesus, você está sendo convidado agora a entregar a tua vida aos cuidados dEle. E daí Ele vai estar te capacitando, porque Ele quer te fazer não apenas te dar a salvação, não, mas Jesus quer te fazer um grande valente de Deus. Vamos orar?
Diga aí na tua casa, minha casa vai ser uma casa de restauração. Diga aí na tua casa, minha casa vai ser um lugar de transformação, um lugar de ensino, um lugar de fortalecimento. E aqui na minha casa vai ser um lugar que vai sair muitos valentes. Toda a minha família vai ser uma família de valentes para o Senhor. Homens e mulheres que realmente, como diz em Hebreus, que o mundo não é digno. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, valentes, guerreiros do Senhor, que não se curvam diante da idolatria, que não se curvam diante dos pecados, que não se curvam diante dos desmandos da sociedade, que não cobiçam aquilo que é pecado. Valentes guerreiros do Senhor, que vão conquistar essa cidade, que vão conquistar essa terra, vão conquistar essa nação, vão conquistar esse mundo para o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso que passamos aqui meditando na Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra agora nos encha de fé, de esperança. Queremos ser homens e mulheres valentes, guerreiros do Senhor. Valentes que andem realmente em direção ao Senhor, dentro do Teu propósito que o Senhor tem estabelecido. Casas, ó Pai, que se tornarão lugares de aconchego, lugares de formação de valentes, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa casa seja esse lugar de formação, que a nossa igreja seja uma formação de um exército de valentes, de guerreiros do Senhor. Eu quero abençoar cada vida e cada família. Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, Senhor, em cada casa, em cada família. Aqueles homens e aquelas mulheres que não se veem como valentes, que se veem como derrotados, que eles possam olhar para o Senhor e saber que é o Senhor que treina, é o Senhor que capacita, é o Senhor que levanta. Que eles possam fazer como Davi, clamar, suplicar, implorar ao Senhor, para que eles se tornem realmente valentes, guerreiros do Senhor. Eu quero abençoar cada vida, eu quero abençoar cada família, Pai, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor possa alcançar os corações, ó Pai, nessa noite. Nós abençoamos essas vidas e nós cremos que está sendo formada uma geração de valentes a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Compartilhe essa mensagem se você foi abençoado, se você foi edificado. Convide pessoas, divulgue nas tuas redes sociais para que mais pessoas possam participar. Pessoas que precisam ouvir essa palavra de fé, de esperança, de salvação para as nossas vidas. Não perca, na próxima terça-feira na próxima sexta-feira, perdão, nós continuaremos. Agora nas próximas sexta-feiras nós vamos estar falando sobre esse tema, formando uma geração de valentes. Nós queremos formar realmente você como um valente, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com a tua família, com a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um final de semana ricamente abençoado pelo Espírito Santo de Deus.